Olá senhores, eu sou Victor Victorelli, esse aqui é o nosso vídeo sobre a arte contemporânea. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é arte contemporânea, algumas características que ela desenvolveu, qual que é a diferença entre a arte contemporânea e a arte mais tradicional, a que era feita na Idade Média, na Renascença, enfim. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender o que é a arte. Eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre a arte em si, mas só para contextualizar vocês mais ou menos, eu vou dar uma explicação mais sumária sobre o que é a arte. Basicamente, a arte, no sentido lato, ela é a normatização da atividade humana que produz uma determinada obra. Como os gregos entendiam a arte, ela era uma coisa muito mais ampla do que hoje em dia a gente entende por arte. Na verdade, existem tipos de arte, Então existe, por exemplo, as artes servis, as artes úteis, as artes liberais, que vão ser tipos diferentes de arte, e dentro das artes liberais vão existir as artes do belo, que são propriamente a arte que a gente chama hoje de simplesmente arte. Então as artes servis, por exemplo, são as artes que produzem coisas que servem ao corpo. As artes úteis, que são um tipo de arte servil, então por exemplo a marcenaria, que, sei lá, produz cadeira. Cadeira é uma obra de arte, nesse sentido mais lato de arte. As artes do belo vão ser as artes que, como indica o nome, têm uma finalidade estética, têm o fim de serem belas. Deixando claro que nesse vídeo aqui eu vou falar arte, porque a gente está mais habituado a falar assim, mas sempre que eu falar arte, eu estou falando de artes do belo, beleza? Historicamente, o conceito de arte foi construído com um certo sentido. Claro que existe uma variedade de concepções que é abrangido por esses diversos sentidos. Diferentes vanguardas e diferentes movimentos artísticos procuraram definir a arte de formas diferentes. Mas, no entanto, existe apenas uma concepção, que é a mais completa, que define bem assim o que é arte e usa assim os parâmetros lógicos corretos para criar um conceito, um termo completo, um termo bom, que é ser coletivamente exaustivo e mutuamente exclusivo. São dois parâmetros na hora de criação de um conceito na lógica. E essa concepção, que é a melhor que tem, que é a mais completa de arte, é a arte como aquilo que tem uma finalidade estética, como eu já disse. Então o que vai distinguir a arte do belo das outras artes vai ser essa finalidade estética. Deixando claro, assim, o critério finalista, ele pode ser muito escorregadio quando você tem ele como absoluto. Então quando você tenta definir se uma coisa é arte ou não pela sua finalidade. Por que isso é escorregadio? Na verdade, não tem como você saber a finalidade que o artista tem na hora que ele constrói a sua obra, na hora que ele produz a sua obra. Isso é uma coisa que é inacessível para nós. Então mesmo que o Rembrandt, por exemplo, tenha feito uma determinada obra, uma finalidade que não seja estética, a gente consegue perceber que a obra, o resultado final, teve um resultado estético. Então, portanto, pode ser classificável dentro da categoria de arte do belo. Então, os critérios que a gente tem que utilizar para definir se uma coisa é uma obra de arte ou não, devem ser critérios mais objetivos, Ou seja, que estão no objeto, na obra em si, e não no sujeito, no artista que compôs a obra. Esse critério finalista, ele vai ser mais um aspecto, uma característica que a gente vai buscar enxergar numa obra de arte como um parâmetro distintivo mesmo. Essa característica da beleza vai ser observável nesse tipo de obra, Mas não é uma regra, até porque nem tem como a gente estabelecer essa regra de forma objetiva. O importante é que vocês saibam que geralmente a obra de arte do belo vai cumprir com essa finalidade. Mas contudo, no movimento da história, a arte acabou se enveredando para outras direções que não necessariamente a beleza. Então a gente pode dizer que odiernamente a finalidade da arte mudou bastante, principalmente popularmente falando. A forma mais clara da gente perceber isso são as qualidades que são percebidas pelo público quando vem uma obra de arte. Dificilmente você vai ver uma pessoa, por exemplo, dizendo que uma obra é bela. Esse tipo de elogio, de qualidade, ultimamente tem sido mais secundário na avaliação das pessoas. Sempre as pessoas vão falar de um filme engraçado ou empolgante, de uma pintura colorida, de uma peça engraçada, de uma música dançante. Então isso significa que os parâmetros mudaram. A finalidade da obra de arte mudou. Uma observação é que essas qualidades podem ser qualidades específicas de um tipo de arte. Então, por exemplo, nos filmes de comédia, a qualidade engraçado vai ser uma qualidade positiva, que realmente tem valor. No entanto, essa qualidade, ela nunca vai ser absoluta, ela vai ser apenas específica para esse tipo de arte. Além disso, ela vai ser sempre subordinada a uma qualidade anterior, que é a qualidade estética. Ou seja, a qualidade estética sempre vai ser mais importante da qualidade específica do filme. Mesma coisa, por exemplo, você pega o tango. O tango é um tipo de música que geralmente é mais dançante, mas isso não impede o tango de ser uma arte bonita. Muitas músicas do tango são muito bonitas. Essas qualidades não sumiram no tango. A qualidade estética, então, ela é mais importante porque ela pertence a uma categoria anterior à do estilo artístico. Então, por exemplo, a categoria arte do belo, ela é anterior à arte do belo do gênero comédia. Então a beleza ela é mais importante, em geral, em todo tipo de obra, e por isso ela é mais basilar. O que me parece, assim, que causou essa mudança da finalidade da arte, foi a popularização mesmo da arte. A beleza, ela é muitas vezes mais difícil de digerir, ela é mais difícil de ser percebida, exige mais esforço muitas vezes, enquanto outras qualidades são mais fáceis de serem percebidas. Uma obra que é eletrizante,
é empolgante. Um filme de ação, por exemplo, ele é muito mais fácil de gerar movimento, assim, né, no espírito de quem assiste. São qualidades muito mais imediatamente digeríveis. É como, por exemplo, tomar um bom vinho. O gosto popular geralmente vai tender para um vinho mais doce, mais suave, mais fácil, né, de ser apreciado. Enquanto que um vinho mais seco, mais amargo, enfim, ele vai ser mais dificilmente apreciado por uma pessoa normal, porque ele tem mais barreiras para degustação, para apreciação. Mas, no entanto, quando você consegue acostumar o seu paladar, desenvolver uma sensibilidade maior para apreciar esse tipo de bebida, o prazer vai ser muito mais completo. E esse mesmo tipo de coisa se aplica à arte. Então a Divina Comédia do Dante, ela em geral vai ter um vocabulário mais difícil de ser entendido, vai ser uma leitura mais árdua do que, por exemplo, um livro do Paulo Coelho. Mas, no entanto, quando você adquire uma sensibilidade para ler Dante, e além disso um aprimoramento linguístico para ler Dante, o prazer, a satisfação vai ser muito mais completo, vai ser muito mais rico, vai ser muito mais profundo. Eu quero deixar claro também que não há nada de intrinsecamente errado com a arte popular. A arte popular, ela vai se opor à arte erudita. O problema é que a arte popular, ela representa o que é a massa. E quando a massa é fútil, a arte popular será fútil. Existem boas artes populares, né? Então você pega alguns MPBs antigos do Brasil. Você com a sua música esqueceu o principal. São boas obras, são obras simples, mas que, no entanto, têm grande valor. Representam sentimentos universais no homem, podem acabar se tornando obras clássicas no sentido de que são atemporais, mas, no entanto, são obras mais simples e não tem nenhum problema intrínseco nisso. O problema é quando você tem uma arte fútil, uma arte supérflua. E, aliás, o argumento de que a arte erudita ela é elitista, ela é reservada a poucas pessoas, também é uma falácia, é uma mentira. Pelo contrário, as obras clássicas, as obras eruditas, elas tendem a ser mais universais, porque elas dizem respeito a sentimentos que todo mundo tem. Tanto uma pessoa mais pobre, uma pessoa mais bem de vida, uma pessoa com uma educação mais superior, uma pessoa com uma educação mais inferior, enfim. São obras que acessam todo tipo de pessoa. E eu acredito que em parte é culpa do público e em parte é público do artista também. É uma culpa bilateral. Tanto o público por ter uma demanda mais supérflua, algo mais fácil, quanto pelo artista se adequar a essa demanda do público e, enfim, produzir uma arte que vende mais, que traga mais lucro. Então eu acredito que a gente precisa retomar o sentido original da arte, então buscar consumir a arte que tem essas qualidades mais da sua natureza, mais essenciais, buscar a beleza nas obras que a gente consome e voltar a dar essas outras qualidades um valor mais periférico, que é o que elas representam de fato. Parar de querer absolutizar alguns valores como ser empolgante, ser divertido, como se fosse um parâmetro absoluto para todo tipo de arte, sendo que é só um valor subordinado, um valor periférico, um valor que se sustenta no valor principal, que é o valor da beleza, que é o valor da estética. E para isso, é claro, a gente tem que apoiar os verdadeiros artistas, aqueles artistas que realmente buscam fazer a arte pela arte, né, e não a arte pelo preço, a arte pela venda. O tipo de artista que dá a vida pela sua arte, pela sua obra. E eu acredito que apenas nesse universo particular, em que cada um pega e toma a sua iniciativa, começa a mudar o tipo de arte que consome, começa a realmente mudar o estilo de vida, a única forma da gente construir uma mudança mais completa, começando por esse movimento pequeno, eu acho que a gente consegue um movimento maior. Não tem muito outra forma da gente fazer isso. E por fim, quero deixar claro também que eu não tô entrando no mérito dessas obras serem arte ou não. Essa discussão ela é muito complexa e nem importa muito. A verdade é que, pelo mínimo, elas se distanciaram do conceito original, do sentido original, o qual o conceito de arte foi criado. Então, sendo arte ou não sendo arte, são arte de péssima qualidade. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um conteúdo de valor para vocês. Se vocês têm interesse, então, de ver o vídeo sobre a arte, né, sobre o que é a arte, sobre o conceito de arte, algo mais específico nesse sentido, comenta aqui embaixo que eu vou fazer o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilhe com algum amigo. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, também pode deixar nos comentários. Se você quer apoiar aqui o projeto, tem um Pix aqui embaixo na descrição. Pode contribuir com o valor que você puder. E é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.